Por isso que atrasamos um pouquinho o nosso início. Boa noite, pessoal. Deixa eu ver quem já entrou aqui. Ricardo, boa noite. Leandra, obrigado pela mensagem de tarde. Maiara, Aninha, Maria Leonor, boa noite, querida, tudo bem? Aluna do curso de reprogramação biológica lá em Curitiba. Rose, Jocélia, boa noite, sejam bem-vindos para mais uma live, mais um dia de informação a serviço da vida, de conhecimento ao serviço da vida. Para quem não me conhece, eu sou Alex, fisioterapeuta louco, apaixonado pelas relações entre o nosso corpo e a nossa mente. E hoje vamos falar de um tema muito interessante, muito legal, o impacto das separações do nosso corpo. Eu coloquei esse tema e eu não sei se as pessoas que acabaram visualizando esse tema entenderam que tipo de separação é. Depois eu vou perguntar para vocês, tá? Mandando um grande abraço aqui para o pessoal do mundo da reprogramação biológica, lá o Maurício, o Morrale Valente, fundamentador, e toda a equipe da Valente Curso. Vem muita novidade por aí, pessoal. Está acontecendo muitas mudanças boas e positivas para tornar cada vez melhor, mais profissional. E a gente tem uma expectativa muito legal para tudo isso. Vamos lá, um grande abraço pessoal lá de Presidente Prudente, pessoal do VO2 para UP lá, a equipe que eu faço parte e coordeno essa parte de entendimento sobre as influências da mente com o corpo. E na figura lá do Clayton Bock, do Sérgio, da Vivian, agora do Diego, nosso parceiro. Nós estamos aí fazendo um projeto muito bacana direcionado à corrida e caminhada, vai ser muito bacana. Então vamos no 4G mesmo. Então eu estava perguntando aqui, não sei se vocês me escutaram, vou repetir a pergunta, né? Qual é o maior medo que vocês acham que as pessoas têm? Ou talvez qual é o seu maior medo? Coloque aí. Porque quando eu fui pesquisar isso, é interessante a primeira resposta do que está lá no top 1 lá. E isso vai ser importante da gente falar na live de hoje, porque tem uma correlação direta sobre essas questões das separações. Qual é o maior medo que vocês acham que está lá em primeiro lugar na lista das pessoas? Coloca aí para mim, deixa eu ver o que vocês vão falar de medos aí. Agora tá ok, né? Tá tudo, eu estou escutando bem. Quando eu fui pesquisar sobre isso, na minha cabeça tava ficar doente. Ficar doente é um deles, tá lá em cima, de morrer. Mayara, é justamente isso, morrer tá lá nas cabeças. E eu achei que esse seria o maior medo. Mas eu vou contar para vocês duas situações que são bem interessantes. Medo da morte, deixar as filhas aí, né? Sempre isso, né? Sempre vai estar ligado com a morte. Duas situações interessantes. Na minha pesquisa clínica, fala Rodrigo, seja bem-vindo, meu querido. Muito boa noite, prazer recebê-lo aqui, viu? Nas minhas pesquisas com o paciente, quando eu vou fazer, né, anamnese, tem lá na minha ficha essa pergunta. E por incrível que pareça, depois eu vou falar qual é a resposta que mais aparece nisso. Se você pesquisar na internet, você vai achar que os maiores medos, ou o maior medo, em primeiro lugar, né, é o medo de falar em público. Né? Parece ser uma coisa boba, né? Mas está entre as queixas das pessoas e a gente vai entender o porquê, talvez depois, pensando nesses contextos de separação aqui que nós vamos falar. E aí logo depois vem medo de morrer, mas olha só a lista como é. Medo de morrer em primeiro lugar, depois violência em segundo lugar, depois pobreza, doença, e aí chega no que eu no meu consultório pego mais presente, que é o medo de perder alguém. Mas olha como se a gente pegar todos os primeiros lugares ali, eles estão relacionados há sempre o medo de morrer, porque medo de morrer, beleza, vai morrer, vai embora, né? Depois a violência é também medo de morrer, porque você não quer apanhar, você não quer sofrer algo que pode levar você à morte, é medo de morrer. A pobreza, você não quer ficar pobre sem comer, sem ter condições de viver direito, é medo de morrer. A doença também é medo de morrer, quer dizer, tem medo de morrer para tudo quanto é lado. E por que eu estou abrindo aqui a live falando sobre isso? Porque grande parte do que a gente vai falar hoje aqui estão relacionados a esses medos, essas situações instintivas.
E as separações também estão relacionadas a essa sensação que vocês descreveram e eu estou falando aqui, que é também um medo de morrer. A gente vai chegar até essa conclusão, tá? Mas esse tema foi preparado porque o ser humano ele tem uma capacidade de interação, né, de relacionamento. Como é que é, Jocélia? Medo de não estar viva na vida, viver na ausência. Aí já é, né, um medo um pouco mais consciente, né? Você já está evoluída, Jocélia. Eu sei que você participa, né, de situações já mais atualizadas nesse mundo. Então, quando a gente passa por essa situação, desculpa, voltando no tema, as relações humanas são muito importantes. O homem tem uma capacidade muito diferenciada de se relacionar, né, para conseguir sobreviver, né? E se a gente aprofundar um pouco mais isso, essa evolução até chegar nesse momento permitiu com que a gente conseguisse, logicamente tem uma série de vantagens, mas a gente carrega ainda instintos primitivos, instintivos lá de trás. Então, quando eu coloquei lá o impacto das separações nessa live, era justamente para vocês começarem a entender o quanto a proximidade, né, que a gente tem como mamíferos, homens, com outros e com situações que nós consideramos importantes, mas ao mesmo tempo que não deixam de ser primitivas, que já veio na história da evolução do homem, são extremamente intensas para o ser humano. Mas para isso a gente precisa entender, né, um pouquinho mais dessa questão importante e evolutiva até chegar nesse momento. Raciocina um pouquinho aqui comigo. O pessoal que está entrando aí, muito boa noite, tá? Vanessa, Lise, Mariana, tudo bem? Mariana lá de Santa Isabel do Oeste, eu não sei se ela mora lá ou mora ali na Redondeza. Ao Antônio, a Simone, sejam todos muito bem-vindos. Pensa um pouquinho comigo, raciocina o quanto a necessidade de contato está presente em nós, seres humanos, mas que veio evoluindo junto com os animais. Se você parar e pensar como se reproduz um peixe, eu não sei se todo mundo aqui tem a noção, mas um peixe se reproduz da seguinte maneira. A fêmea, né, do peixe coloca os óvulos na água, o macho os espermatozoides, e eles se encontram fora do corpo dos dois, e eles podem ficar ali por perto, mas toda a evolução desse filhote vai acontecer pro lado de fora, né? Eles estão ali, mas é tudo pro lado externo, e se o pai sair, se a mãe sair, vamos dizer assim, os peixinhos que têm que sobreviver de forma sozinhos. Conforme foi acontecendo o processo de evolução, vamos dizer assim, né, vamos para fora da água, nos répteis. Se eu for pegar uma tartaruga, por exemplo, tem lá um tchaca-tchaca na buchaca lá, que a gente chama, e depois ela vai colocar os ovinhos na areia. Não sei se vocês lembram lá do famoso projeto Tamar, né? Coloca lá os ovinhos na areia, e aí, a partir disso, ela vai embora, e esses filhotes vão, depois, né, do seu prazo correto de evolução, quebrar lá o ovinho, a casquinha, sair e vão para o mar sozinho e cada um que se cuide. Se você evoluiu, prestar atenção um pouco mais na evolução, nós vamos chegar aí, por exemplo, nas aves, e as aves também fazem esse processo, tem um relacionamento do macho com a fêmea, mas aí tem uma gestação interna um pouquinho mais demorada, depois coloca o ovo e choca, tem um cuidado mais próximo, né, com o filhote. Esse filhote, ao nascer, ainda passa por cuidados, né? A mamãe leva lá a minhoquinha, o bichinho na boca do filhote, a comida. Quando ele já consegue bater a asa, ela empurra do ninho e ele vai embora. Se você evoluir um pouquinho mais, vamos chegar aí, por exemplo, nos mamíferos mais antigos, ao boi, à vaca, tem aí um processo de gestação muito mais longo, né, onde os animais já nascem praticamente formados. Você vê um filhote de cavalo, né, um potrinho nascendo, e em poucos minutos ele está ali já correndo no pasto, né, já tendo um grau de liberdade e, ao mesmo tempo, de independência bem significativo. E aí, se você olhar para o ser humano, nós temos quanto tempo de gestação, né? São aí 9 meses, 38 a 42 semanas de gestação. E quanto tempo esse filhote de ser humano demoraria para conseguir sobreviver sozinho na natureza?
Tem gente que ainda tem 30 anos e está na casa da mamãe e do papai, que eu sei, né? Boa noite, Tami, Caroline. Então, quer dizer, demora muito mais tempo para que esse filhote tenha esse processo de separação. E se nós pensarmos, então, nesses últimos tempos, parece que está demorando mais ainda. Antigamente, não existia, se você pegar aí dentro do mundo da psicologia, né, não existia a fase da adolescência. Praticamente da segunda infância, você já entrava como adulto jovem porque as pessoas saíam de casa muito cedo. Hoje, né, a gente tem a pré-adolescência, adolescência, adulto jovem, tem toda uma história e ninguém sai de casa e está todo mundo grudado ali. Então, para vocês entenderem os impactos da separação dentro do corpo, né, e aí a gente pode não só expandir para uma questão do corpo, mas pode falar também, né, de comportamentos, a gente tem que olhar para esse processo de evolução que aconteceu antes e a necessidade de contato, né, que nós temos como mamíferos homens, né, e seres humanos, pelo processo ao qual a gente teve de evolução, né? E isso cada vez pode ficar mais acentuado ou não, conforme a cultura, conforme, né, o tipo de educação, de características que cada povo, cada região tem, né, vamos dizer assim, de conduta com seus filhos. A gente sabe, por exemplo, que nos Estados Unidos tem uma cultura de que o jovem seja independente um pouco mais cedo, né? Em outros lugares fica muito tempo próximo da família e assim por diante. Então cada local tem, mas isso é importante para entender o quanto isso é algo necessário para o ser humano até então. E aí a gente entra nos conflitos. O que são conflitos? Em situações que fazem você ter uma percepção diferente e negativa, que nós chamamos algo inesperado, que pode ser percebido por você de uma forma ameaçadora. E aí nós entramos muito com uma parte do nosso corpo, uma parte do nosso cérebro, que é especialista em perceber essas separações. Tudo que você pensar de órgãos de sentidos, eles são criados, né, estão a nosso serviço para poder gerar essas percepções de alguma forma para que você tenha capacidade de sentir o que está acontecendo no meio e que vai servir para você, né? Ou ter que correr atrás de algo que é necessário para você. Então, aquilo que você vê, aquilo que você escuta, aquilo que você sente de cheiro, né? Aquilo que você sente de toque na pele direto, aquilo que você sente de paladar, serve diretamente para a sua sobrevivência. Estou fazendo essa volta toda para vocês, né, entenderem e chegarem até o ponto do quanto é importante você perder isso. Você imagina o que seria, por exemplo, para alguém, né, perder uma outra pessoa que é muito importante e ver isso acontecendo? Perder de vista. Você imagina, antes de poder enxergar, né, uma criança que nasce e tem ainda os seus órgãos de sentido se desenvolvendo, a visão não é perfeita, né? E tem, por exemplo, uma sensação de que perdeu o cheiro de quem era importante para a gente. Você imagina, por exemplo, uma criança, né, que escuta, por exemplo, algo que dá a sensação dela, para ela, de que ela vai ter que se separar daquele mundo que ela acha tão importante. Você imagina, né, perder o contato, né, com a boca de algo que para você é vital, é necessário. E por aí vai. Quer dizer, se a gente começar a prestar atenção em grande parte das patologias que a gente vai ver, que envolvem, como eu estou falando para vocês, pele, que envolve parte visual, que envolve parte da camada da mucosa que reveste o nariz, que envolve partes da boca, né, que envolve partes, como eu disse, de tato, de audição, de visão, todos os órgãos do sentido vão estar muito relacionados a esse tipo de conflito de separação. Você imagina um bebezinho perder o cheiro da mãe.
que simplesmente nutre, protege, né, acaricia e tem já, obviamente, uma memória instintiva do que ela representa para ele. E quando que isso já acontece? Isso pode acontecer já desde a barriga da mamãe. Quando eu falo em conflitos, eu falo nessa sensação, onde a gente está pensando em algo inesperado, né? Pego de surpresa, onde você teve uma sensação muito ruim com isso. Vamos pegar uma mãezinha, por exemplo, que está grávida e alguma coisa, alguma dor acontece na barriga ou ela começa a ter, por exemplo, um sangramento. Ela tem na imaginação dela, porque tudo aquilo que ela aprendeu, que ela já viu de experiências prévias, a sensação que pode se separar, que ela pode perder essa criança. Isso é um conflito de separação. E não vai por aí, vamos seguir em sequência, por exemplo. Né? Aí logo que durante o parto, naquele momento onde ela vai ter, né, esperando a criança chegar, mas aí os procedimentos que cada hospital, cada equipe permite fazer, nem sempre são facilitadores para esse contato direto entre mãe e filho logo nos primeiros momentos. Então a criança nasce, se é, por exemplo, de cesárea, e tem alguma expectativa negativa, alguma necessidade naquele momento atual, a criança é tirada, né, do contato com a mãe. Ela é afastada com isso, ela perde esse contato, ela se separa. Isso pode gerar, depois eu vou falar sobre essas patologias, pode gerar dificuldades e situações onde vão ter alterações necessárias para isso. Se eu evoluir um pouco mais, né? A mamãe que estava agora com essa criança no colo, nutrindo, protegendo tudo, tem que voltar a trabalhar. Né? E aí ela vai ter uma separação dessa criança novamente. A criança vai começar a ir para um colégio, para uma creche, para uma escola. Tem uma nova separação novamente. E aí vai chegando um irmãozinho novo. Opa, eu vou perder a mamãe, é uma nova separação. Vou perder o meu quarto, o meu território, os meus brinquedos. E vamos crescendo, vai chegando para a adolescência, né? Eu perdi pessoas queridas que agora eu tenho uma percepção direta de quem está ao meu redor, né? E a observação direta é isso. Então, vovô, vovó, tio, tia, parente, alguém, amigos que estavam muito próximos, uma mudança de cidade. E vai subindo. Porque quando eu coloco impacto de separação aqui, as pessoas, quando eu coloquei essa frase, e algumas falaram comigo, falaram, você está falando de separação de casal, né? Aquilo que separa da marido e mulher. Isso é o que vem primeiro na cabeça, mas não é só essa separação. Essa separação já estou falando de adultos, de pessoas que têm uma relação amorosa mais significativa. Né? Mas não é só isso, tem separações outras que podem acontecer antes. Então, olhando para todo esse processo de evolução, a gente entende o quanto isso é importante. E aí o que você faz? O que o corpo faz primitivamente? O que o nosso cérebro faz primitivamente? Isso, Antônio. É difícil não ter, né, o conflito de separação. Isso, vai depender da percepção. Então, o corpo não sabe muito lidar com isso. O que o Antônio estava dizendo aqui é a seguinte situação. Essa separação não é que toda separação vai ser importante. Isso vai depender de como se sentiu a pessoa que sentiu essa separação, essa percepção. Mas isso é muito comum e muito forte, porque o nosso sistema de vida animal e do jeito que a gente está lidando hoje com esses processos, dá esse tipo de sensação, de percepção. Por exemplo, se eu aqui à distância, não sei onde cada um está falando aqui, se eu falar alguma coisa agressiva em nome de alguém que está assistindo aqui essa live, mesmo estando numa distância tão grande, essa pessoa vai sentir-se ofendida com tudo isso que aconteceu. Né? E vai querer se separar desse processo. Então os limites, que a gente chama de mapa de território, para essas separações vão entrar dentro das suas percepções. Então cada um vai ter uma história específica para isso. Eu vou dar exemplos depois das separações de patologias para ficar cada vez mais claro para vocês, tá? Mas essas separações elas podem acontecer a qualquer momento. O que vai depender da intensidade desse processo, né, de como aconteceu e da percepção de cada um para isso. Não é para colocar culpa em ninguém. Eu estou falando aqui das mamãezinhas no começo, né, mas ninguém tem culpa. Tem responsabilidades e tem consequências conforme a percepção que cada um
né, aconteceu referente a isso. Então, nesses processos de separações, como é que o corpo vai lidar? Como é que ele vai conseguir sobreviver a essa sensação ruim, né, dessa separação? Porque ele precisa sobreviver. Se você pensar, né, ainda no processo de evolução dos animais, você vai olhar, por exemplo, lá até coloquei esses dias nos stories, e quem acompanhou, estava lá a foto de um trecho de um livro de uma francesa chamada Josie Cromer, e ela estava dando um exemplo lá de quanto é importante o nosso corpo guardar memórias, memórias de acontecimentos marcantes. Então, ali nesse livro estava um exemplo bem clássico que quando, por exemplo, um passarinho fica no galho de uma árvore numa época de inverno e ele sente frio, existe uma reação instintiva que é estimular a ereção do pelo para que ele forme uma bola, né, uma camada em volta do corpo, que vai conseguir manter o corpo mais aquecido e afastando um pouco mais o contato do frio com a pele direta. Por que disso? Porque o frio intenso pode levar a gente a óbito. Então a sensação de morte, de poder morrer, faz com que instintivamente eu tenha uma reação no corpo na tentativa de conseguir sobreviver a esse processo. E quem é que não tem isso? Quem é que não tem isso ainda no corpo? Quem é que já não se sentiu arrepiando o pelo, né, quando acontece com frio? Né? Mas isso não é a todo momento. De repente, você passa por uma sensação, né, de acostumar-se com a temperatura, isso já não vai acontecer de uma forma tão significativa. Né? Você já não vai, para qualquer frio, fazer isso. Agora, quando tiver um frio mais intenso, essa memória da sobrevivência está em você. Então, antes de pensar que tudo isso acontece só porque eu raciocinei, né, e eu tive uma questão utilizando a psique, que seria a parte do raciocínio nosso para isso, não, isso acontece de forma instintiva. Nós chamamos de memória subjetiva arcaica, quer dizer, é uma memória que vem acompanhando a gente já nesse processo de evolução e que foi capaz de trazer a gente até hoje aqui. Tá? Tal como a dor. Se a gente não tivesse dor, nós não estaríamos vivos até hoje aqui. A dor nos avisa e ela traz uma série de referências para que a gente consiga lidar com o meio ambiente. Então, né, essas reações vão ser instintivas. E nas separações, elas vão estar muito ligadas com pele, mucosas, visão, questões auditivas, a parte neurológica mais nova, que a gente chama de neocórtex. Tudo isso vai estar ligado com esses conflitos de separação. Tudo bem? Então, até aqui, deu para entender esse processo, né? Então, vamos dar exemplos de como isso acontece de forma prática, no dia a dia. Deixa eu dar um alô aqui. Olá, Ana Paula, seja bem-vinda. Thaís, tudo bem, querida? Prazer recebê-la aqui. Então, vamos dar exemplos. Pedrão, professor licenciado de reprogramação biológica. Vamos dar exemplos de como isso pode acontecer. Eu vou usar até a minha vida própria, porque nós somos nosso próprio laboratório para tudo isso. Né? A minha filha, por exemplo, teve uma dessas reações logo ao cessar a amamentação. Minha filha nasceu com algumas alterações cardíacas, teve que ter uma atenção mais redobrada e necessária nesse processo. E então, assim, foi extremamente bem cuidada, colo o tempo inteiro. Até hoje, na hora do almoço, a gente estava falando que não lembro da minha filha chorando, porque não deixava, né? Tava o tempo inteiro no colo, o tempo tendo cuidado, o tempo inteiro com contato, né? E aí, aos 6 meses, como é indicado para toda mãezinha e para a criança também, começa a fase de introdução de novos alimentos na alimentação, né? E aí você faz o quê? Você pega a criança que amamentava, né, no peito, quentinho, gostoso, carinho, né, e toda aquela história, tira do peito, coloca na cadeira, amarra, aí você pega lá um potinho, né, uma colher, ela já viu você comendo, mas ela nunca comeu, né? Você mexe lá, aquela papa, sei lá o que você vai usar no primeiro momento ali, né? Começa com frutinha normalmente, mas... E aí você vai e ela não sabe nem abrir a boca para isso porque ela nunca comeu. Então você tem que pegar aqui e abrir a boca para fazê-la comer.
Nesse momento, ela tem uma separação, né, daquilo que é o processo natural que ela está que ela está acostumada a fazer, né? A separação do peito, da mãe, do carinho. E no caso da minha filha, por isso que a percepção está ligada nisso, ela tem diretamente uma necessidade, um costume de ter sido muito acariciada, muito cuidada por tudo que aconteceu previamente, até na época do pré-parto, né? Mas sai, né? Sai, separa e coloca na boca, que faz aquela careta, toda criança faz isso. Obviamente que isso não é uma sensação boa, é uma separação que para ela foi marcante naquele momento. Muito bem. Passado lá os seus 15, 20 minutos, ela começa a ficar toda vermelha em volta da boca, um pouco aqui, né, em volta dos olhos, num processo alérgico. Então lá, tem alergia a alguma coisa. Aí começa as introduções de situações que estão relacionadas a esse processo de separação, e depois eu vou dar exemplos mais específicos disso. Então ela tem uma alergia. Alergia onde? Na pele em volta da boca e em volta do olho. Na época eu não tinha as formações que eu tenho hoje e não tinha, né, o conhecimento que já é possível hoje. Mas isso foi uma separação. E durante o processo de separação, no nosso corpo, acontecem algumas alterações para tentar lidar com isso. Por exemplo, na pele a gente vai ter uma sensação de diminuição de sensibilidade. Por quê? Se eu perdi o contato com algo que era importante para mim, e eu senti isso, para que eu consiga sobreviver, né, ou conseguir me manter sem esse contato que é importante, eu altero a sensibilidade da pele para não sentir esse contato. É como se eu quisesse ficar mais adormecido. E juntamente com isso, olha que interessante, pode acontecer também, né, uma alteração referente à memória. A pessoa nesse momento, tanto a criança como o adulto que vai passar por algum tipo de problema nesse sentido, não vai lembrar, vai começar a ter algumas crises de ausência. Por quê? Porque não é interessante lembrar dessa dor para o sistema, para ele continuar sofrendo. E além disso, pode, na estrutura do corpo, né, acontecer ulcerações, que seria uma degeneraçãozinha na parte do corpo. Bem, só que quem que estava dando papá? Era a mamãe, né? E todo mundo na família já comeu, né? Ela faz parte também da genética, a introdução de novos alimentos, já tem esse processo. Então a mãezinha pega lá, faz o aviãozinho e blá blá blá, e consegue ter, né, a satisfação da criança. Por isso que logo em seguida ela começa a entrar num processo alérgico, porque o nosso corpo, para reparar isso, ele tem que inflamar. Vocês têm que colocar uma coisa na cabeça de vocês. Sintomas, e principalmente sintomas de inflamação, de várias coisas que acontecem, estão muito relacionados em processos de reparação. Sem chamar atenção para o local que aconteceu algum tipo de alteração no nosso corpo, eu não consigo reparar. Eu preciso trazer células, substâncias, né, organelas que vão fazer a reparação do tecido naquele local. Então a inflamação, no caso essa alergia, ela está num processo de cura. É lógico que se acontecer em regiões onde pode colocar a sua vida a risco, né, um edema de glote que pode fazer você parar de respirar porque não passa, fecha, né, o canal que vai para a traqueia, para a sua respiração, ou em outras partes, em algumas partes mais específicas, tá tudo bem, a gente tem que tomar algum tipo de atitude, mas de forma geral, isso está acontecendo em fase de cura, quer dizer, eu estou saindo do problema, só que é sintomático. E aí, esse é um papel muito importante da reprogramação biológica com todas as suas bases, é mostrar para vocês uma coisa que na fisiologia já se tem, né, que isso não veio para o mal para acontecer. O mal, se a gente pode dizer assim, né, foi o tipo de trauma, de conflito que aconteceu. Agora, a resposta do seu corpo é resposta. É uma resposta sempre na tentativa de ajudar você a melhorar com esse processo. Então, logo em seguida, ela teve, né, um processo alérgico. E olha que bacana. Aí a gente vai atrás de um monte de assessorias, né, como qualquer outro, para poder ter a manutenção da vida. E nós fizemos lá um exame para achar, um exame sanguíneo, para achar a que tipo de substância ela tinha alergia.
Então fez ao trigo, ao leite, ao milho, ao amendoim, tem algumas substâncias mais comuns, né? E aí veio lá uma proteína do trigo. Então, olha que interessante. Qual é o tratamento para isso? O tratamento é você ficar 6 meses sem ter o contato com aquele alimento. Não se trata a causa. Não tem um remédio para ir na causa do porquê que você teve alergia para isso. Não. O que fez? Tirou, né? Saiu o contato daquele elemento para que agora o corpo, que já não é mais surpresa a alimentação, vai ganhando experiências com outras alimentações e tudo, e já não tem mais a memória de que aquele elemento era, né, teoricamente agressivo, porque o problema não era o trigo, o problema não era diretamente a substância, era a sensação que eu tinha durante o processo de alimentação. E aí, por exemplo, nas perguntas aí do pessoal que colocou para mim sobre intolerância alimentar, você vai entender o porquê das intolerâncias alimentares, né? O problema não é a substância. Tem lógico, tem substância que já está mais que comprovada que você deve diminuir a quantidade de forma significativa. Trigo, leite de vaca, que nem é leite de vaca mais, né? Porque tem tanta coisa junto. Mas o que eu quero dizer é que você tem sempre uma sensação, uma emoção que é impactante associada àquele elemento. E aí, a partir desse momento, o seu corpo grava. Opa, se eu estou tendo essa sensação e o que está presente no meu corpo é essa substância, o que ele imagina? A substância é o problema. E aí, pau, toda vez que eu entro em contato com a substância, eu posso voltar a ter uma reação de proteção, né? Vamos dizer assim, como se estivesse acontecendo o problema novamente. Ele vai trazer novamente aquela emoção, aquela sensação e vai ter uma resposta dessa forma. Então, olha como a separação começa a ser importante na vida de uma pessoa, né? Agora vamos dar exemplos, né, mais para adultos, por exemplo. Quando a gente fala de separação, até então eu estava falando de um contato, né, de um contato específico. Mas e as separações que são relacionadas a território? E quando você perde, por exemplo, alguém que é a paixão da sua vida? E quando você perde um trabalho que é extremamente importante para você? E quando riscam o seu carro, quando você deixou na rua, que fazem aquele risco na porta, de fora a fora, né? Que invadem o seu território. O quanto isso não representa separações para a gente? Perder situações que são importantes na nossa vida podem envolver essas regiões que eu falei para vocês. E aí nós temos regiões, eu tenho uma lista aqui para vocês terem ideia, nós temos regiões que são muito importantes. Como eu falei, glote, né? A região da glote, da laringe, ali é uma região muito importante porque ela, envolvida numa fase de reparação, pode fazer você perder, por exemplo, a capacidade de respirar, né? Se eu colocar, por exemplo, artérias e veias coronárias que nutrem o coração de forma significativa e são formadas por esse mesmo tecido que eu estou falando para vocês, que envolve os conflitos de separação, quando envolvidas podem causar alterações que podem levar você a óbito, né? Mas o porquê que nessas regiões específicas aconteceram a alteração? Porque essas separações, né, têm um sentido, têm uma memória arcaica, uma memória velha, antiga, que vieram desses processos de evolução do animal, ligadas com partes de órgãos do nosso corpo, com a necessidade de poder, né, lidar com aquilo que está acontecendo. Então, as separações podem, e aí vocês já devem ter escutado isso, né? A pessoa separa, por exemplo, da sua mulher, do seu marido, e fica um bom tempo sofrendo com essa separação. E aí, lá na frente, ela vai, ou ele, vai lá e consegue encontrar uma outra pessoa, né? Aí depois você escuta que ela teve, por exemplo, tá? E eu não vou explicar com detalhes isso aqui hoje, mas que teve lá um infarto. Falou, nossa, mas agora que estava tão bem, que conseguiu se encontrar, teve um infarto? Ah, então. Porque a parte envolvida na percepção, né, dessa pessoa foi uma parte lá das artérias coronárias, das veias coronárias. Aí vai depender, né, do tipo de percepção que ela teve lá naquele momento. Mas, ó, pele, mucosa do nariz. Aí, então, vamos lá. As alergias, as rinites, as sinusites,
Os problemas de pele para fora aqui, pessoal que tem aí a herpes, que pode ser um conflito de conjunção. Então, todos os tipos de dermatites que você pensar, né, podem estar relacionados a isso. Problemas mamários, dos ductos mamários, né, que são os canaizinhos que saem lá das glândulas mamárias que vão até o bico do seio, né, que podem levar o leite para lá, eles também são formados por isso. Então, quando acontece algo, né, que é arrancado do meu peito com uma conotação de nutrir, tudo pode desenvolver o que a gente chama de câncer de mama e um tipo específico de câncer de mama, né? É, a parte de controle de centros da ovulação, no caso da mulher, da parte de centro de controle da testosterona e da ereção do homem, aí já entra uma questão de comportamento muito interessante. O que acontece com um homem que perde o seu território no trabalho? Quando ele vai lá e tem lá, por exemplo, ele esperava lá um cargo, ganhar um cargo e o chefe chega e dá para outro, ele perdeu isso. Ou ele é mandado embora, né? Ele chega em casa como? Ele vai ter condições de praticar o seu ato sexual com a esposa ou ele vai broxar, né? Ele perdeu um território que é importante para ele. Isso vai afetar uma parte do cérebro que controla essa região. E com isso, ele pode ter alterações físicas ou de comportamento. E a gente acha que isso é mais, assim, não é possível, não é tão comum. E é muito comum isso acontecer. É muito comum a gente passar por isso várias vezes durante a nossa vida. Só que o nosso corpo também é muito esperto, porque todas essas reações isso, vai ter impotência, Antônio. Todas essas reações que o nosso corpo instintivamente faz é na tentativa de proteger o nosso corpo. Aí vamos lá para as alterações, por exemplo, que fogem só, que não ficam só no nosso corpo, que vão também para os nossos comportamentos. Depressão, ansiedade, mania, né? Tipos específicos a gente chama de esquizofrenia, bulimia, uma série de outros conflitos vão estar relacionados a processos de separação. E aí entra aqui uma outra informação para vocês. A separação ela não vai ficar só nesse processo de separação. O desejo de me separar também é possível. Vou falar mais uma historinha aqui de um laboratório, né, que é a nossa vida, né, que eu tive com a minha filha, que é muito legal, porque isso foi bem marcante quando eu estava estudando isso e ficou bem claro como isso funciona. Minha filha, nós estávamos em viagem e ela tinha lá uma cinetose fica um pouco tontinha para poder viajar. E a um certo ponto da viagem, quase no final da viagem, na verdade, ela começou a ter ânsia, ter ânsia, ter ânsia e acabou vomitando em cima do colo. E ela estava lá com um shortinho, né? Uma bermudinha normal e vomitou em cima do colo. E aí, quando ela vomitou, ela olhou para mim e falou: Nossa, papai, eu não. Que coisa chata, né? Eu não queria vomitar em cima do colo. E aí começou com o ar-condicionado, estava ligado, fica gelado, né? Porque vomita tá quentinho, depois fica gelado. E ela, ai, 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 tá incômodo, né, papai? Não sei o quê. Falei, não, filha, falta 10 minutos para chegar, nós estamos chegando. Chegou, foi lá, tomou banho, limpou tudo, mas ela estava ainda meio mareada, vamos dizer assim. E aí falei, vem deitar com o papai um pouquinho, descansa, depois você vai brincar, né? E aí ao deitar ela começou a coçar aquela região onde exatamente tinha ficado o vômito. Aí eu falei, o que foi, filha? Pernilongo picou? Quando eu olhei, estava todo empipocado, estava com uma dermatite, uma alergia toda nessa região. Aí eu pergunto para vocês, vômito dá alergia? Eu nunca escutei falar nisso, né? Eu nunca escutei falar que vômito dá alergia. E minha filha não tinha comido nada, não tinha malemar tomado água de manhã antes de viajar, porque a gente já sabia dessas possibilidades dela passar mal. Então entenda, quando tem um contato indesejado, que chama-se desejo de separar disso, você também pode ter reações no seu corpo. Naquele caso, naquele momento teve uma reação daquele contato, né? De querer se separar, e aí acontece essa ulceração. Na hora que ela se livra disso, ou seja, que ela resolve, e é a resolução biológica desse processo, ela acaba, né, apresentando o processo de alergia. Só que dessa vez, como eu já sabia de tudo isso, já estava muito mais vacinado, né, eu falei para ela, não, filha, pode deixar aqui, o papai vai pegar aqui uma pomadinha
né? Eu acho que peguei qualquer hidratante da minha cunhada que estava ali em cima, passei na perna, ela dormiu um pouquinho comigo. Quando chegou a noite, só tinha lá uns pontinhos bem pequenos lá e o corpo já está resolvido, né? Então, deu para entender aí para vocês? Dá um ok aí se vocês estão entendendo o quanto é importante as separações para o nosso corpo, né? Teve uma pergunta aqui que eu já vou responder, né? Que é da Leandra, que fez uma pergunta sobre tosse, né? Ela perguntou assim, falou, eu tenho uma tosse constante e já fiz todos os exames e não passa, né? Isso poderia estar relacionado à separação? Sim, sim, porque a tosse pode estar relacionada, por exemplo, aos brônquios, tá? Aos brônquios. E os brônquios, na fase ativa, eles vão acontecer uma alteração que nós chamamos de ulceração, e na fase de cura, ele pode criar processos de inflamação na tentativa de reparar isso. Só que no meio desse processo de reparação tem uma coisinha, né, que é mais técnica que acontece, que chama crise epileptoide, que faz com que você tenha um pico, né, de sintomas maiores e você fica tossindo, tossindo, né, por esse processo. E qual é o conflito que está relacionado aos brônquios? Então vou dar aqui uma dica para você, o Leandra. É um conflito de medo frontal, quer dizer, algo que aconteceu próximo a você, com uma sensação de intimidação, de a possibilidade de invasão do seu território. Então, intimidação extrema, não invadir o território, mas está se sentindo ameaçada a invadir esse território. E aí, quando acontece isso, você vai envolver, pode envolver essa parte. Só que como você não sabe disso, não sabe qual é, e aí talvez você tenha que buscar, né, um tratamento, um reprogramador biológico próximo de você, para entender realmente qual é esse conflito, testar. Tudo isso que eu estou falando aqui, essa live não serve de tratamento para ninguém. Ela serve de informação e para você ter uma noção exatamente de qual é a situação, quando aconteceu, a gente tem que testar, né? Tem que ir lá e confirmar se o seu corpo está mostrando que esse conflito que você está, né, pode gerar esse processo, tá bom? Então é uma situação. Vamos ver aqui o pessoal perguntando, aumento de peso acelerado? Poderia? Poderia. Todas as separações podem ativar uma situação muito importante no nosso corpo, que é a sensação de abandono. E aí vai envolver uma parte ao qual eu não falei aqui, que provavelmente a gente vai fazer em outras lives e vou explicando cada uma delas, que são os rins. Os rins, eles se bloqueiam quando você tem uma sensação de abandono. Então, se você passou por uma separação, muito importante. Gente, vamos lembrar, separação é percepção. Se alguém chega para você e dá um diagnóstico de uma doença teoricamente importante e você pode sentir que vai perder a vida com isso, eu posso ter uma sensação de separação, tá? Mas nesse caso do peso acelerado, poderia estar relacionado, por exemplo, a uma separação de alguém importante, onde eu me senti abandonado, né? Eu me senti uma crise existencial significativa. E o abandono, ele pode bloquear os canais coletores do rim e você começar a ganhar peso não só por causa da gordura, tá? Mas também por uma questão relacionada ao acúmulo de líquidos, né? Você vai começar a inchar com mais facilidade, vai dificultar para reparar. Porém, a gordura também tem outras funções de proteção, a gente pode, né, falar em outro momento. Aqui a Thalita do Nath falou, isso poderia ser na asma também, isso. Só que a asma ela vai ter que ter mais de um conflito ao mesmo tempo de dois lados do hemisfério, tá? Vamos pegar duas partes específicas de conflitos e uma delas vai estar em fase de cura e a outra não. Então aí nós temos aqui um tipo diferente de asma, tá? Tem uma asma que é aquela asma laríngea, que a criança vai ter a dificuldade de puxar o ar, né? Vai ter aquele barulho, e tem a asma brônquica, que é a dificuldade de soltar o ar, né? Que é na saída do ar, né? E aí vão ter regiões diferentes com esse tipo de conflito. Também vão ser conflitos de medo, tá? Medo territorial, um com uma conotação masculina, perceber ele mais com invasão do território, o outro com susto, pavor, né? Um medo mais frontal, então pode estar relacionado a esse processo. Tudo bem, pessoal, em relação a essas informações sobre a importância das separações no nosso corpo? Mais alguma dúvida aí de vocês?
para eu ir finalizando aqui essa live, vai colocando aí, tá? Então vocês viram que todos esses processos que partem desde a evolução, né, dos animais até chegar agora às novas percepções, estão muito fortes dentro da nossa vida. Então, as infecções urinárias, em parte, vão estar relacionadas a isso. A gente pode usar problemas na região anal, né, como hemorroidas, pode estar relacionado a isso. Quer dizer, tem muitas partes de tecidos que são formados com essas necessidades que vão poder estar envolvidos com essas sensações de separações. E aí, ó, é pano para manga para muito. Esse é um tema muito aberto que eu coloquei para vocês, né, para que vocês entendessem o impacto disso. Cada patologia, cada região específica do corpo tem uma função e uma memória específica. O conflito de base de algumas delas que eu falei aqui para vocês vão ser essa separação, mas aí cada região tem a sua função, tem a sua memória primitiva para que você possa entender como que seu corpo reage. E aí, para finalizar esse processo, vocês têm que entender que essa somatória, né, que eu estou dizendo hoje, das suas emoções que vieram no processo de evolução, com situações que estão ligadas hoje, por exemplo, com elementos químicos, com alimentação, com tudo isso, favorecem você ter uma piora ou não do seu processo de saúde, tá? Então, eu estou falando aqui de uma parte condizente, o que a reprogramação biológica olha muito, que são os conflitos emocionais e as reações do nosso corpo. Para que você entenda que a maioria das vezes que você vai buscar um tratamento, se esse tratamento não coloca você em parceria nesse tratamento, ativamente, ou seja, proativo, junto com o terapeuta, com qualquer profissional da área da saúde que vai fazer, a possibilidade de que realmente você tenha sucesso no tratamento vai ser menor. Porque você está fazendo, por exemplo, principalmente com as medicações que vão ser utilizadas de forma contínua, você está fazendo um uso inconsciente disso e tentando tapar uma reação de sintoma. Só que se eu continuar sem perceber o que está acontecendo, às vezes eu vou ter que aumentar a dose, aumentar a dose, e em alguns casos os medicamentos começam a não fazer mais referência, não conseguem mais fazer o papel deles, que é controlar os sintomas. Eles não vão na causa, eles vão no controle de sintomas. Então olha que ferramenta e que conhecimento interessante você começar, né, a olhar para isso e perceber ativamente o que está acontecendo na sua vida, e a partir daí, além de talvez utilizar a medicação naquele momento, você tomar consciência do que está acontecendo e tomar uma atitude para resolver e mudar a percepção com isso, e aí permitir que o seu corpo também pare de ficar reagindo, né? Então olha como a gente pode crescer muito mais nessa autonomia e a autorresponsabilidade fazendo isso. E não colocando no outro, no profissional ou no governo, toda essa história, a responsabilidade para fazer tudo isso. Nós temos essa capacidade, né, de sermos mais proativos, mais responsáveis com tudo isso, mas o que falta é conhecimento, o que falta é você chegar, né, nessa situação. Então, procure terapeutas, né, que já trabalham com essa linha, pessoal da reprogramação biológica, né? Existe o curso de reprogramação biológica, acontece aqui em Cascavel e agora em várias cidades do Brasil. Eu estou com uma turma lá em Curitiba, encerrando uma turma em Curitiba, logo devo estar, né, com um projeto ali para começar ali no estado de São Paulo, mas tem turma em Guarapuava, tem turma em Santa Catarina, vai abrir a turma agora aqui no Mato Grosso do Sul, no Rio de Janeiro, em São Paulo, nós temos vários lugares do Brasil, né? Então quando você começa a ter muito mais conhecimento e gestão da sua própria saúde, isso vai mudar muito a sua vida. Vamos lá, a Fernanda deixou uma pergunta aqui para a gente encerrar. Manchas que aparecem de repente podem estar relacionadas à sensação de separação? Sim, se for na pele, sim. Lógico que na pele nós temos várias camadas, né? Tem uma camada mais superficial que é a epiderme, e tem a camada mais profunda que é a derme, que é um outro tipo de conflito, tá? Mas podem estar sim, né, ligadas a esse processo de separação. Por exemplo, como o câncer de pele, tá? O câncer de pele, como eu falei aqui, né, as dermatites e todas as outras situações que, né, estão relacionadas a esse processo. Tudo bem, pessoal? Então, deixando aqui um grande abraço para quem estava aqui presente. Acompanhe aqui no Insta, vou estar presente muito mais
fortemente agora daqui para frente, com projetos novos relacionados à reprogramação biológica. Quem ficou com dúvida ou quer tirar alguma dúvida, lógico, nós não estamos falando de consulta, né? Mas e quer trocar uma ideia, né, para ter uma ideia nova do que está acontecendo com você e que tipo de assessoria você pode buscar nessa linha que eu estou falando, eu fico à disposição, manda no direct aqui no Insta, né? E se precisar de outro canal de comunicação, no Facebook é o mesmo nome, Alex Lima Terapias. E agora vamos cuidar mais das nossas relações, que é outro tema para isso, né? Hoje eu falei do impacto das relações no nosso corpo, mas vamos aprender também a cuidar dessas relações para que as curas e a não repetição desse processo aconteça de uma forma muito mais saudável, mais consciente. Mas primeiro a gente tem que começar a conhecer o nosso corpo. Nós somos analfabetos do nosso corpo, né? Porque a gente só olhava para essa parte estrutural e tem tanta coisa que pode acontecer e envolver na nossa vida. Tudo bem? Um grande abraço para vocês. Essa live vai ficar salva 24 horas. Depois, quem quiser aí baixar e compartilhar com os seus amigos, familiares, para quem você quer fazer o bem e levar uma informação de qualidade e a serviço da vida, fiquem à vontade, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.